Trump telefona para o presidente Lula. 30 minutos de conversa. Lula pede o fim das tarifas e pede também o fim das sanções. Trump responde que tudo estará encaminhado a Rubio, seu secretário. Bom, Josias de Souza diz que essa conversa entre Lula e Trump coloca o bolsonarismo no chão. Num surto de lógica, o Trump resolveu conversar. Então, se você vai à mesa de negociação, você tem que considerar que, primeiro, você já fez um gol. Segundo lugar, do ponto de vista político, quebrou-se um monopólio que o bolsonarismo dizia exercer sobre a Casa Branca. Não, só o Bolsonaro, o seu filho Eduardo Bolsonaro e os interesses bolsonaristas dialogavam com a Casa Branca. De repente, o Trump sequer mencionou o Bolsonaro no discurso que fez na ONU, naquele discurso em que disse que rolou ali uma química entre ele e o Lula no encontro que tiveram na ONU. O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu o veto à possibilidade de Eduardo Bolsonaro ele exercer uma liderança vivendo num outro país. Informações do Valor Econômico, está aqui, ó. Entrevista que ele deu para o Valor Econômico, dizendo que é impossível exercer o mandato de outro país. Quando ele foi perguntado sobre o Eduardo Bolsonaro, só para lembrar para vocês, o PL, partido do deputado Eduardo Bolsonaro, tentou fazer essa manobra. Trocaram a deputada Carol Vittoni pelo Eduardo Bolsonaro na liderança da minoria. E aí aquilo repercutiu muito, o Hugo Motta veio a público dizendo que não vai rolar. E eles, inclusive, publicaram isso num documento oficial da Câmara. E agora, nessa entrevista, ele está dizendo que não tem como, não é impossível você trabalhar. É que assim, é tão absurdo, eu sempre me vejo explicando o óbvio, mas porque nesse caso não tem como. O deputado foi eleito por São Paulo, com uma vitória incrível, né? Acho que 2 milhões de votos, uma coisa assim, para deputado federal. Aí ele vai para os Estados Unidos fazer toda essa articulação, tá lá. Aí, isso não tem nada a ver com o mandato dele em São Paulo. Nada a ver, porque o que ele está fazendo lá está resultando em tarifa, nessas sanções, que atende, né, claro, a parte da sua base, mas o deputado Hugo Motta está dizendo que o que ele foi eleito para fazer não tem correspondência nos Estados Unidos. Então, isso aqui é um mau sinal, péssimo sinal para Eduardo Bolsonaro, que está lutando para manter o seu mandato, porque corre o processo político, tem processo no Conselho de Ética, faltas que estão correndo, tinha essa manobra que, né, caiu por terra, agora com esse martelo batido do Hugo Motta, e tem a investigação rolando, Valdo, no Supremo. Processo por coação, já contei aqui que a expectativa de integrantes da corte com quem eu fiz essa apuração me disseram que tem a possibilidade de ele virar réu ainda neste ano. Tem a denúncia, a PGR já apresentou essa denúncia. A primeira turma precisa aceitar, a expectativa, ou não, né? Mas a expectativa é de que aceite, ele vira réu e a conclusão do julgamento para o ano que vem. Mas a situação do deputado Eduardo Bolsonaro é muito complicada. Em declaração no Salão Oval, Donald Trump disse há pouco que vai viajar ao Brasil. O presidente americano disse também que teve uma boa conversa com Lula hoje. Os dois conversaram por cerca de 30 minutos durante a manhã. A gente tem imagens sobre isso? Não. Não temos imagens, mas a conversa aconteceu aí. Temos imagens ao vivo. Ele está conversando com os jornalistas no Salão Oval, bastante comum isso. Ele é questionado sobre a conversa dele com Lula hoje. Ele diz que Lula é um homem bom, good man, a expressão em inglês que ele usa. Diz que eles se conheceram lá na ONU, tal, e aí ele começa a falar do teleprompter dele que quebrou. Mas depois uma segunda pergunta é feita para uma jornalista que está aí no Salão Oval, pergunta se ele vai ao Brasil, ele disse, em algum momento eu devo ir ao Brasil, e aí ele diz que o presidente brasileiro deve ir aos Estados Unidos, conforme eles conversaram hoje. Aliás, o governo brasileiro divulgou isso, sim, pode ser que haja uma viagem de Lula para os Estados Unidos ou um encontro deles na Ásia, naquele encontro dos países do Sudeste Asiático. Portanto, Donald Trump chamando Lula de um bom homem e dizendo que pode vir ao Brasil em algum momento.
foi uma excelente notícia, porque e foi exatamente o roteiro que a diplomacia brasileira queria, né? Retomar através de um telefonema em vez de logo de cara um encontro pessoal. Eu tinha explicado isso na semana passada aqui. Eles preferiam que fosse esse encontro telefônico para quebrar gelo, para estabelecer critérios, para estabelecer um canal de comunicação, um canal de negociação normal. E também para que, em vez de ter logo um encontro pessoal. E a partir daí, esse encontro pode acontecer, inclusive, em terreno neutro, como eu tinha falado na semana passada, que a preferência do Brasil era o encontro na Malásia. As autoridades da Malásia até falaram sobre isso com o governo brasileiro. E aí, o que aconteceu foi a capacidade da diplomacia brasileira de ter sangue frio, de não reagir às provocações, de não entrar em modo confronto, de esperar o momento certo, de evitar toda aquela pressão que teve, liga para ele, teve um monte de propostas de que o presidente Lula ligasse de forma intempestiva. Não, tudo na relação entre dois chefes de Estado tem que ser preparado pela diplomacia. E aí foi feito dessa forma e deu tudo certo. Também foram mobilizados os setores privados daqui e de lá, que têm uma relação, e algumas empresas estão no Brasil há 100 anos, empresas americanas, e vendem para elas mesmas, daqui do Brasil vende para elas mesmas e compra delas mesmas. Então, tudo isso foi mobilizado, todo mundo trabalhou nessa direção e chegou nesse bom resultado. Eu acho que a escolha do secretário de Estado, Marco Rubio, é natural. Porque ele é o secretário de Estado. Se ele não fosse escolhido, seria um desprestígio para ele. Então, ele foi escolhido e ele é uma estação repetidora de Donald Trump. Se Donald Trump ficar agressivo, ele fica agressivo. Se o Donald Trump ficar cooperativo, ele fica cooperativo. Então, eu acho que não é o caso de temer. Ele vai obedecer o chefe.